que eu não vou dar prova. A prova já tá demonstrado, demonstração até um pouco mais complicada, um pouco mais elaborada, mas está nas notas. Está nas notas, você vê a demonstração todinha. Então, olha, observe uma coisa, ó. Essa proposição, ela se aplica quando o limite for uma indeterminação. Infinito sobre infinito. Porque se o limite da f de x, com x tendendo a p pela direita, for mais infinito, eu vou ter uma indeterminação. Mas esse teorema também se aplica quando a f não tem limite. A f não precisa ter limite. Porque o limite, há 4 possibilidades para o limite. Qual é? O limite existe ao número real, o limite é mais infinito, o limite é menos infinito, ou o limite não existe. Então aqui basta que o limite de g de x com x tendendo a p pela direita seja mais infinito. Primeira hipótese. Segunda hipótese, numa vizinhança desse tipo, delta positivo, né, uma vizinhança desse tipo, as duas são diferenciáveis e a derivada da g é diferente de zero. E o L é o limite do quociente das derivadas. Então, se isso tudo acontece, qual é a conclusão? O L é o limite do quociente das funções. Tá? Vale pela direita e também vale pela esquerda. E também vale no limite total. Tá? Ou seja, se o limite de g de x com x tendendo a p é mais infinito, existe delta maior do que zero, tal que f e g são diferenciáveis nesse intervalo aqui, em p menos delta p, união p mais delta, e g' de x com g' de x diferente de zero, qualquer que seja x nesse conjunto, intervalo não, união dos dois intervalos, p menos delta p, união p mais delta, e o L, aqui era p pela direita, tá? Antes era p pela direita, tá? Antes era p pela direita, e esse limite aqui é igual a esse. Então, o L, lembrando que antes era P pela direita. P pela direita e valia também para P pela esquerda. Como vale pela direita e pela esquerda, vai valer no total. Tá? Então, se isso aqui foi, isso aqui também satisfeito. Ou seja, essa é a regra de L'Hopital, em particular, isso é a regra de L'Hopital quando você tiver a indeterminação, o quê? Infinito sobre infinito. Mas perceba que o numerador não precisa ter limite. Se tem, vale. Vale, inclusive, quando o limite é infinito, eu tenho indeterminação. Entendido? Então, vamos aplicar agora esse teorema. Como eu disse, esse aí eu não vou demonstrar, só vou aplicar. Ok? Então, veja. Tá? Veja. Veja a demonstração. A demonstração ela é mais longa, viu? Tá? E vale também, e outra coisa, as variações. Isso vale também quando, em vez de ser mais infinito, for o quê? Menos infinito, tá certo? Então você tem 6 variações, porque você tem mais infinito pela direita, pela esquerda e no total, tá? Menos infinito pela direita, pela esquerda e no total. Então você tem 6 variações na mesma proposição. Entendido? Então vamos aí, e eu anuncio todas elas aqui. Então vamos ver, vamos aplicar aqui para calcular esse limite, Limite com x tendendo a zero de x logaritmo natural de x. Primeiro está implícito
que nesse caso, eu vou calcular o limite com x tendendo a zero por onde? Pela direita, porque eu estou com o logaritmo natural de x, eu só posso tender a zero pela direita, porque o domínio do logaritmo natural é o intervalo dos números positivos. Então isso aqui é esse limite. Acontece uma coisa, pessoal. Nesse limite aqui, isso aqui é o limite de um produto. Qual é o limite de x? Zero. Qual é o limite do logaritmo natural de x quando x tende a zero? Menos infinito. E eu tenho a indeterminação zero vezes menos infinito. Isso representa o que é zero vezes infinito. Zero vezes infinito. É cada limite da forma limite de f de x vezes g de x com x tendendo a p, quando o limite da f em p é zero e o limite da g em p é infinito. Ou o contrário, tá? Isso é que é indeterminação. Ninguém está fazendo conta multiplicando zero por infinito. Isso é no contexto de limite. Bem, não é esse aqui, é. Como é que eu vou aplicar L'Hopital aqui? Eu transformo. Porque isso aqui, observe, isso aqui é o limite com x tendendo a zero pela direita do logaritmo natural de x dividido por 1 sobre x. E quando eu escrevo desse jeito, aí eu caio numa indeterminação desse tipo. Quem é o limite do numerador? Quem é? Menos infinito. E quem é o limite do denominador? Mais infinito. Então eu tenho infinito sobre infinito. Aí eu posso aplicar L'Hopital por causa desse teorema. Aí o limite aqui, todas as hipóteses são satisfeitas, vocês podem ver, questão das vizinhanças, né? Isso aqui vai ser o limite com x tendendo a zero pela direita, de quê? Derivada do logaritmo, desde que existe, mas eu já estou assumindo que vai existir. Se não existir, aí eu desfaço tudo, tá? Tá bom? Mas quem é a derivada do logaritmo natural em x? 1 sobre x. E quem é a derivada de 1 sobre x? Quem é? Menos 1 sobre x2. Ahá! Mas isso aqui então é igual a quê? Ao limite com x tendendo a zero pela direita de quem? Ó, isso aqui dá menos x. Não dá esse quociente? Menos x. E qual é o limite de menos x quando x tende a zero? Zero. Tá aí. Então quem é o limite de x vezes ln de x quando x tende a zero? Zero. Indeterminação, eu transformo. Ó, aqui é a indeterminação. Esse limite é a indeterminação. Aqui é a indeterminação infinito vezes zero, tá? E aqui é a indeterminação o quê? Infinito sobre infinito. E aí eu jogo L'Hopital. Então eu transformo. Porque L'Hopital é para as indeterminações zero sobre zero, infinito sobre infinito. Entendido? Vamos a um outro exemplo. Vocês entenderam aí? Nas notas eu disseco mais, tá? Para dissecar é colocar nas condições de L'Hopital. Mas a gente já vê que é só questão de analisar, você vê. Tá certo? Mas tem uma outra versão de L'Hopital. Tem uma versão de L'Hopital. Porque eu estou pegando o limite em P, mas o L'Hopital também vale para limite no infinito, tá? Então, teorema.
Tá? Sejam FG funções, sejam FG funções e L real. Tá? E L real. Então vamos tá? Tá bem. Então, se primeiro limite de f de x com x tendendo a mais infinito é o limite de f de x com x tendendo a menos infinito, que é zero. Tá? E existe A real tal que F e G tal que F e G são diferenciáveis aonde? Em A mais infinito, com derivada de g em x sendo diferente de zero, qualquer que seja x em A mais infinito, e o L é o limite com x tendendo a mais infinito de f' de x sobre g' de x. Se isso aqui acontece, com x tendendo a mais infinito, então o L também é o limite com x tendendo a mais infinito de f de x sobre g de x. Então essa é outra versão de L'Hopital. Vale para quê? E é importante observar que tem as variações. Isso vale com x... Desculpe, o que mais? Tá? Se o limite de f de x com x tendendo a mais infinito é o limite de f de x com x tendendo a mais infinito e é zero, limite da g, né? Da g. Tá? Se o limite de f de x com x tendendo a mais infinito é zero, o limite de x com x tendendo a mais infinito é zero, e a f e a g são diferenciáveis no intervalo desse tipo, com a derivada da g sendo diferente de zero, e o L sendo isso aqui, então o L também é esse limite. Ou seja, eu posso aplicar L'Hopital no infinito, e isso aqui vale tanto no mais infinito quanto no menos infinito. Vale também no menos infinito. São as possibilidades. Por isso que em algumas situações eu posso usar a regra L'Hopital, mesmo quando vai para mais infinito, o AF, e a outra a G para menos infinito. Vale. E também vale quando aqui for infinito. E basta que a G seja infinito. Tá? Não precisa nem que a F existe. Mas no caso do zero, precisa dos dois. Então vamos aplicar L'Hopital aqui. Vamos aplicar esse caso. Tá? Vamos aplicar esse caso. Então, como é que fica aí? Deixa eu botar aqui, fazer de preto agora. Tá? Vamos lá. Vamos aplicar L'Hopital a esse caso. Estudem as notas que vocês vão ver. Também está demonstrado, viu? Também está demonstrado. Como é? Calma, pessoal. Livro não se escreve assim, não. Então tem que ser...
Vamos ver aqui, ó. Tá certo? Tá? Ó, esse resultado, ele vale para L real, preste bem atenção, ó. Ele vale, e está tudo demonstrado, ele vale com x tendendo a mais infinito, L real, vale com x tendendo a menos infinito, L real, e vale também quando L é mais infinito ou menos infinito. Tá certo? Entendido? Ele vale, ó, se o limite for mais infinito e menos infinito, como o outro também, o L'Hopital. O L'Hopital também vale quando o limite, a primeira versão, todas as versões, vale quando quando o limite é infinito, quando o limite é mais infinito ou menos infinito. Não dá para cobrir todos os exemplos, mas veja aqui, ó. Vamos ver qual é o limite com x tendendo a mais infinito, de x vezes o quê? É elevado a 1 sobre x menos 1, tá? As notas dizem todos os casos, eu coloco todos os casos. Então, vamos lá. Bem, quem é esse limite? Primeiro, quando x tende a mais infinito, qual é o limite da primeira função? Tá? Tem-se. Tá? Tem-se. Deixa eu ver aqui. Tem-se que o limite de x com x tendendo a mais infinito é quanto? Mais infinito. E o limite de elevado a 1 sobre x menos 1 com x tendendo a mais infinito, isso dá 0. Tá certo? Por quê? Porque quando o x tende a mais infinito, para onde tende 1 sobre x? 0. Então, para onde tende e elevado a 1 sobre x? É elevado a 0, que dá 1. 1 menos 1 dá 0. Então, eu estou com a indeterminação, a minha indeterminação não é a indeterminação daqui. É quanto? É 0 vezes infinito. Vamos dar 0 vezes infinito, que quer dizer isso, tá? Então, a indeterminação é essa. Mas aí eu transformo. Eu faço o seguinte, ó. Limite com x tendendo a mais infinito. De quem? De x vezes elevado a 1 sobre x menos 1. Isso é o limite com x tendendo a mais infinito. De quê? De elevado a 1 sobre x menos 1 dividido por 1 sobre x. Aí ficou o quê? 0 sobre 0. E aí eu aplico o quê? L'Hopital. Porque cai nesse caso aqui, tá? Então isso é o limite com x tendendo a mais infinito de quem? Quanto é que dá essa derivada? Dá e elevado, né, a 1 sobre x vezes a derivada de 1 sobre x, que dá menos 1 sobre x2, dividido pela derivada de 1 sobre x, que dá menos 1 sobre x2. Eu continuo tendo a indeterminação, mas eu cancelo agora. Então isso aqui fica o limite com x tendendo a mais infinito de elevado a 1 sobre x. E quanto é que dá esse limite? Dá 1. Acabou. Então, esse limite, que era a indeterminação 0 vezes infinito, quando eu coloco desse jeito, fica a indeterminação o quê? 0 sobre 0, eu aplico o L'Hopital. Tá? E dá 1. Vamos a mais indeterminações. Quanto? Pronto.